pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Clésia Talks. E o tema de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre os desafios e também as oportunidades na inclusão de crianças, de jovens neurodivergentes na educação. E vamos falar também como a inteligência artificial pode ser uma aliada de professores, de pais, nesse processo de aprendizagem. E para essa conversa tão bacana, tão especial, eu recebo a Paula Zanquin, que é psicóloga especialista em neuropsicologia clínica e coautora de 2 livros que trazem reflexões e práticas inclusivas sobre TDAH, autismo e outros temas relacionados. Então, Paula, seja muito bem-vinda e obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite aqui para participar desse podcast e debater esse assunto que é tão relevante, tão importante atualmente. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre esse tema que eu também considero muito importante. E, Paula, para a gente começar, eu gostaria aqui que você contasse um pouco para a gente da sua trajetória como neuropsicóloga e o que mais te motiva, né, em atuar nessa área tão importante, tão relevante do desenvolvimento infantil e da educação inclusiva. Eu tive a oportunidade de lá em 2009, em 2010, começar trabalhando com autismo, com o TEA. E aí foi aí que iniciou esse meu desejo de conhecer um pouco mais. Na época, eu atuava junto com um neurologista e um psiquiatra. Fazia muito essa parte de diagnóstico. E aí até o psiquiatra falou, olha, eu acho que é muito bacana, você tem muito esse olhar aí em relação à avaliação. E aí que eu fui descobrir e conhecer a neuropsicologia. E aí que eu acabei entrando nesse universo da neuropsicologia. Que bacana, que bacana. E Paulo, eu acompanhei aqui, eu li um pouco também sobre os 2 livros que você teve participação. Um deles é o Autismo, um olhar por inteiro, e o outro é o TDAH e você, que funciona realmente como guias práticos para educadores, para pais de crianças neurodivergentes. Então, para aqueles que ainda não leram os livros, quais são as principais mensagens que você gostaria que eles entendessem, que eles levassem para o dia a dia? Eu acho que quando a gente já fala, eu acabei participando de neurodivergências diferentes e pretendo participar agora de um de superdotação. Pretendo não, já estou nele e que vai ser lançado no ano que vem. Esse olhar da neurodivergência. O que é a neurodivergência? É um funcionamento diferente nessa questão do aprender, da percepção, do funcionamento cognitivo de modo geral. E aí cada eu achei muito interessante que tanto o do autismo quanto o do TDAH e o que eu vou participar de superdotação tem vários coautores com várias informações específicas que acaba trazendo uma reflexão e um conhecimento mais aprofundado, breve no sentido, mas de várias áreas diferentes. Claro, claro. E quando você olha, né, para essas crianças, para esses jovens neurodivergentes, Paulo, eu acredito que existe ainda muita desinformação, muitos estigmas, até mesmo desconhecimento por grande parte das pessoas sobre as crianças neurodivergentes. Então, quais são os principais desafios que você, como uma psicóloga, uma profissional da área, que você vê essas crianças, os jovens, né, com autismo, com TDAH, com altas habilidades? Quais são os principais desafios que eles encontram no dia a dia? Eu acho que o primeiro passo é até chegar a uma identificação, até chegar a um diagnóstico. Dependendo do caso, tem essa dificuldade ainda, apesar de vermos um momento onde a informação chega mais rápido, como eu pontuei lá em 2010, quando eu comecei a trabalhar com o autismo, o quanto ainda isso estava muito mais fraco, era muito mais difícil as pessoas identificarem, terem um diagnóstico. Hoje ainda
ainda assim a gente sabe que tem ainda essa demora, essa dificuldade para chegar nesse ponto de ter essa identificação, de ter esse diagnóstico. O desafio vem de várias formas para a vida, no sentido do quanto esse universo está adaptado para esse funcionamento do neurodivergente. Claro. E hoje a gente vê que as escolas também estão precisando se adaptar, né, de uma forma muito rápida, de uma forma abrangente, para incluir as crianças com neurodivergência na sala de aula. E isso demanda, né, muito conhecimento, muita prática, novas ferramentas. E como que você vê a parte realmente da visão, né, da inclusão, de realmente trazer essa inclusão para o dia a dia dentro da sala de aula, comparado com a prática? Já está acontecendo essa inclusão? O que você está vendo ainda de dificuldade, de oportunidade em relação às escolas trazendo esse tema e realmente aplicando a inclusão dentro da sala de aula? Bom, eu vejo que isso já acontece na prática, mas é um desafio muito grande. Até você, na pergunta anterior, me perguntou qual que era o desafio. O desafio é o olhar único. Porque a gente falar, a gente começa agora a olhar para os nomes das neurodivergências, né? Para o TEA, para o TDAH, dislexia, superdotação. Mas cada indivíduo com esse diagnóstico ou com essa condição, ele é único. E aí você precisa entender como que ele funciona. Então, quando vai para uma sala de aula, imagina só, que não eu não consigo olhar, né, um TEA, então funciona assim. Não. Eu preciso ter esse olhar individual. Isso faz com que a intervenção, com que essa adaptação, ela seja individual. E eu imagino que tenha diversos desafios, né? Tanto o desafio da falta de preparo de alguns educadores, até mesmo recursos técnicos, financeiros dentro da sala de aula, ferramentas de apoio. E um dos outros desafios também é você conseguir essa personalização, além das diferentes necessidades, também tem as faixas etárias, né? Que você precisa levar isso em consideração se você está considerando ali uma sala de ensino fundamental comparado com o ensino médio. Como que você vê isso, né? Realmente no dia a dia, essa necessidade da personalização, né? Porque, como você falou, eu acredito que para realmente para que as escolas consigam trazer essa personalização real, mesmo que gere um resultado real, um aprendizado que vai realmente fazer a diferença na vida dessas crianças e de jovens, a base precisa ser a personalização, né, de conteúdos, de atividades e faixa etária também. Você vê que já existe, já está acontecendo essa personalização, ou ainda a gente está muito na discussão e pouca execução? Como eu pontuei, observa-se um movimento. É claro que, como eu pontuei, cada caso é muito único. Eu vejo que em alguns casos ainda falta muito, porque essa personalização Sim, claro. exige, quando você olha para um contexto, imagina, uma sala de aula com uma quantidade específica de aluno, e aí não é só um neurodivergente dentro dela, aí é vários, então o quanto isso é desafiador, mas o movimento, a intenção é diferente dos recursos. Então você percebe que isso melhorou muito, né? Esse envolvimento, esse olhar, esse cuidado, pelo menos aonde eu estou, né, no momento, na cidade onde eu atuo no momento, eu vejo que esse movimento tem acontecido. Precisa, se a gente parar para pensar em relação a recursos, a gente pensa que tem muita coisa ainda que pode melhorar. Mas o movimento, o interesse com isso tem crescido e muito, até porque é um movimento necessário, é algo que já não dá mais para ficar para segundo plano, é uma coisa que precisa acontecer. E aí tem, de fato, acontecido, você já nota esse movimento acontecendo. Que bom, que bom. Porque realmente essa personalização, esse cuidado extra, a adaptação, de novo, na minha opinião, realmente é o que vai trazer a inclusão real, o aprendizado verdadeiro.
Eu queria trazer aqui também, Paula, uma pesquisa que foi publicada recentemente com professores do Brasil todo, então diversas regiões do país. E um dos resultados, né, um dos dados que foi publicado ali naquele estudo que me chamou muito a atenção foi sobre o uso, né, da inteligência artificial dentro da sala de aula, né? Então, 66% dos professores acreditam que realmente a inteligência artificial pode apoiar a inclusão, né, através da avaliação mais personalizada, até mesmo de dificuldades, da identificação, né, de dificuldades dos alunos, o feedback ali mais certeiro, mais adaptado em relação ao progresso de cada aluno. E você já tem visto, né, as escolas, eu entendi aqui que sim, realmente já existe uma execução, um olhar mais detalhado em relação à inclusão, mas você já vê que as escolas, pelo menos a que você já tem mais contato, que você trabalha, já usando de uma certa forma as ferramentas digitais e aqui a inteligência artificial para ajudar, né, nesse diagnóstico, na personalização, ou ainda também existe a discussão, mas pouca implementação das novas tecnologias? Eu não tenho acesso e conhecimento específico nesse momento se as escolas, em relação à inteligência artificial. Nada muito direto, assim, não tenho essa informação direta. Não vejo isso acontecendo de uma forma direta. Talvez isso já esteja acontecendo, mas eu não tenho esse conhecimento nesse momento. Quanto a esse uso, em relação a tecnologias de modo geral, eu sei que já existe. Agora, da inteligência artificial, que é algo que está também agora ocupando mais um espaço, eu não sei o quanto isso já está sendo aplicado. Claro, não, e é realmente, né, quando a gente fala de sistemas de inteligência artificial, um dos grandes benefícios, dos grandes benefícios, principalmente quando usadas, né, de forma responsável, de forma ética, onde os professores têm o conhecimento de como usar aquela ferramenta, os alunos também ali na mesma página, sabendo como, o porquê estão usando as ferramentas de inteligência artificial, eu acredito que realmente pode trazer muito benefício, né, para personalização, para customização. Mas eu queria voltar um pouco, né, Paula, na questão dos desafios, dos dilemas, e olhando um pouco para dentro de casa também. Sei que você trabalha também com pais. Quando a gente olha para o ambiente familiar, né, quais são as principais dificuldades que os pais enfrentam para estabelecer rotinas, apoiar nos deveres escolares, e lidar até, né, com a regulação emocional dos filhos neurodivergentes? É um desafio também, por conta dessa necessidade de ter um olhar aí cuidadoso. Quando a gente fala em relação, até você pontuou da regulação emocional, é um ponto que para os pais no dia a dia é um desafio. E envolve também uma questão de rotina, porque uma Claro. rotina organizada, automaticamente ela acaba favorecendo a regulação. Porque a criança começa a desenvolver a autonomia, ela começa a perceber o que vem, né, encerrar um ciclo, começar uma outra atividade. Isso vai trabalhando a questão da flexibilidade e envolve essa questão dessa regulação emocional. Então, acho que o primeiro ponto é ter essa compreensão, é ter esse olhar, o quanto a criança tem essa necessidade de ser, eu falo que ela ser monitorada, ela ser assistida, mas também ter a sua própria autonomia. Cada faixa etária exige esse olhar de forma diferente, porque continua tendo o cuidado, mas você vai mudando, esse cuidado vai virando, né? Você vai monitorando e você vai dando autonomia. E isso é um ponto super importante aí que precisa, né, ser visto nesse sentido. O quanto a rotina realmente ela é funcional, eu falo que para o ser humano, para a vida, a gente não fala de uma coisa assim, né? Precisa ser quadrado. Não, é você compreender que, olha só, mas o que pode ajudar a rotina com regulação emocional? Muito, muito. Claro, Uma claro.
da qualidade de sono. A gente está falando de tecnologias, então a gente acaba tendo que olhar para a questão do como usa isso, o tempo que usa isso, o que mais que tem dentro da rotina, o quanto a criança consegue ter esse engajamento quanto aquilo que ela precisa fazer, que faz parte de uma responsabilidade dela, e os momentos que ela precisa ter mesmo de prazer, de explorar e de ter tempo de brincar, de existir ali naquele contexto, dentro de uma rotina, dentro do ambiente familiar. Não, e eu concordo. Isso me traz até um outro ponto aqui, isso que você comentou, esse equilíbrio, né, Paulo, que precisa existir em relação ao uso das tecnologias e as atividades ali no mundo físico, vamos dizer assim. E é uma preocupação, né, que muitos pais e professores hoje têm, né? Eles têm o receio de que as tecnologias, e aqui a gente pode falar principalmente das redes sociais, dos celulares, agora essa preocupação com a inteligência artificial, de que essas novas ferramentas podem até impactar, né, o pensamento crítico, a criatividade, o raciocínio lógico das crianças. E no ponto de vista da neuropsicologia, Paula, como que a gente pode diferenciar o uso, né, de uma tecnologia como uma ferramenta de apoio que promove, de uma certa forma, a autonomia ali do indivíduo, do uso mais passivo, né, que pode levar até o isolamento social ou uma dependência tecnológica? Bom, eu acho que esse olhar quanto ao uso ativo e passivo. Até eu falei um pouco antes a questão da rotina. Porque uma rotina ela tem que ter os combinados, tem que olhar aí para a organização disso. Então, eu acho que quando não tem controle nenhum, quando é tudo muito solto, eu acho que realmente isso vai gerar um prejuízo, porque o outro não vai saber estabelecer, a criança não vai, até para o adulto é difícil estabelecer os próprios. Concordo, Imagina para uma criança. concordo. Ela ter essa percepção de que eu vou parar porque já está muito aqui, porque eu também preciso, né, desenvolver isso, preciso fazer isso, tenho essa responsabilidade. Imagina isso para uma criança. Então, eu acho que a gente já entra mesmo com esse olhar do quanto a criança precisa de uma estrutura, ela precisa de uma rotina, ela precisa de combinados pré-estabelecidos, limites pré-estabelecidos. Então, eu acho o quanto é importante. E aí vai refletir, sim, no uso de tecnologias. Vai, sim, refletir aí na questão da IA. Por quê? Porque, assim, eu tenho acesso, mas precisa ter a como eu uso isso. E qual que é o limite disso? Essa passividade, o quanto eu vou usá-la para resolver coisas por mim ou para me ajudar a resolver isso. E essa é a diferença. O quanto ela pode ajudar no sentido da construir, da construção. E não só para realmente servir para fazer algo por mim. Claro, Também claro. diferente. Então, eu acho que ter esse olhar de ser ativo com o uso faz toda a diferença, de incentivar, e a criança não vai construir isso sozinha, ela precisa da ajuda do adulto, que o adulto tenha esse olhar e ajude a criança a construir essa percepção. E o que você falou eu gosto bastante, né, Paula? Não é simplesmente limitar o tempo de tela, né? Na minha opinião, é muito importante que os pais estejam ali muito presentes, entendendo também o como a criança está usando seja a inteligência artificial ou simplesmente até um vídeo no YouTube, né? Então, entender o que tipo de conteúdo essa criança está consumindo e ajudando, né, essa criança no processo de reflexão. Né? O que ela está aprendendo ali? O que você pode tirar daquele conteúdo ali, comparar com a vida pessoal, com os amigos na escola? Então, ter esse diálogo ativo e constante, iniciar as conversas. Eu acredito que é muito importante que os pais também iniciem as conversas, mesmo que não saibam exatamente, que não sejam técnicos nas novas ferramentas. Principalmente aqui, quando a gente fala da inteligência artificial, hoje 4 em 10 crianças já usam a inteligência artificial para buscar um apoio emocional, a buscar uma companhia através desses sistemas. Então é muito importante que os pais tenham primeiro,
né, a consciência e iniciem o diálogo sobre o impacto dessas ferramentas, falando que ali são sistemas desenvolvidos para engajar, para criar um ambiente sem julgamento, um ambiente onde aquele sistema até parece entender, né, replicar as emoções humanas, mas não consegue realmente sentir, né, não tem a consciência. Então, eu acredito que esse diálogo, né, essa conversa, esse uso, até mesmo o uso das tecnologias da internet, do celular, a inteligência artificial agora junto com as crianças é extremamente importante para que elas entendam, né, que aquilo são ferramentas digitais e não substituem essa interação, a conexão humana. Né? Como que você tem visto isso, Paulo? Os pais estão preparados para ter essa conversa ou ainda tem muito questionamento, muito medo, preocupação em relação à tecnologia? Bom, eu acho que é algo que está começando a ser discutido agora. Então, eu acho que é uma construção, Uhum. eu acho que é novo até para os pais, e isso precisa ainda avançar e evoluir quanto esse olhar e esse cuidado de conversar antes, de explicar qual que é o real funcionamento dessa ferramenta. Porque senão começa a ter uma confusão em relação ao uso. Eu acho que eu li algumas coisas recentes dessa preocupação com essa questão psicológica, onde, né, uma adolescente começa a ter uma conversa e uma troca com a IA para conseguir, e o quanto o impacto disso foi negativo, esperou, né, gerar um problema que isso não foi abordado antes, para que ela entendesse o que significa essa ferramenta. Então, exatamente, existe muitos ganhos, muitas coisas incríveis que essa ferramenta proporciona, mas ao mesmo tempo, quando não tem a informação, quando o uso não é adequado, isso pode gerar um problema. Por isso que os pais buscarem informação a respeito, buscarem entender o que de fato isso significa, para quando isso for proposto, né, esse uso for permitido, já venha junto com essa troca de informações, para que a criança saiba exatamente, criança ou adolescente, Claro, claro. e às vezes até adulto, porque pelo que eu li uma outra, eu acabei lendo uma outra notícia, uma outra informação, que diz que até jovens adultos acabam usando essa ferramenta como troca terapêutica, né? Como, o meu terapeuta agora é É ali. uma IA. Exatamente. E o quanto isso foi gerando, aí até piorando uma ansiedade, cria uma dependência, porque parece que ali vai ter a resposta, até porque a gente está falando exatamente, que vai adaptando a resposta, e aí parece que aquilo vai de frente com a necessidade do sentir e existencial humano. Isso está relacionado ao existencial humano. Então, o quanto isso precisa ser cuidado, né? Esse olhar, e isso vem mesmo de uma busca adequada de informações relacionado a essa ferramenta. Claro, e é muito importante, na minha visão, Paulo, que os pais realmente entendam, né, tenham o consentimento de que a inteligência artificial ela é uma ferramenta, né, e essa ferramenta ela pode ser usada tanto para amplificar o pensamento crítico, a criatividade, o raciocínio lógico, criar novas maneiras de estudar, de aprender, um aprendizado mais lúdico, um aprendizado que não fica somente ali no livro ou na atividade, na prova, no teste, mas são ferramentas que realmente promovem outros tipos de aprendizado, com outros formatos, através de vídeo, de podcast, de imagens. Então é muito importante que os pais, educadores também tenham esse consentimento, se eduquem sobre o que é a inteligência artificial, os impactos, os benefícios, as oportunidades, e também entendam que a inteligência artificial, se não usada de uma forma responsável, ética, crítica,
ela realmente pode, na verdade, diminuir, né, a capacidade de pensamento crítico ali, até mesmo da curiosidade da criança, porque se a criança, o jovem, né, o adolescente está ali buscando simplesmente a resposta pronta ou a resposta mais rápida, isso pode até impactar ali a curiosidade, o raciocínio lógico, o pensamento crítico. Então é muito importante entender esses dois lados e guiar, né, e dialogar sobre o impacto e as oportunidades do aprendizado com a inteligência artificial. E no seu dia a dia, como profissional, como uma especialista, uma psicóloga, Paula, a gente consegue também, né, eu também como pai, isso é um aprendizado aqui, que essa pergunta veio, né, quando eu estava formulando aqui os temas, é um questionamento que eu tenho também como pai, como a gente consegue trazer, né, as crianças, os nossos filhos, os nossos alunos para a escolha, né, nesse processo de qual é a ferramenta melhor e como que a gente pode usar essas ferramentas, né, para amplificar o pensamento crítico, o raciocínio lógico e principalmente, né, deixar muito claro para as crianças, para os filhos, que eles não devem ser simplesmente gerenciados por um aplicativo, né? Então, como que a gente traz as crianças para essa discussão? Bom, o diálogo. O diálogo, no primeiro momento, usando a ferramenta junto com a criança, explicando como ela funciona. Esse diálogo aberto, essa construção de percepção é que vai trazer para a criança um olhar adequado. Então, essa é uma construção de uma interação, né, onde você está proporcionando para a criança o conhecimento, a troca. E aí a criança, até porque a gente vive num momento onde as crianças recebem rapidamente muitas informações, então essa troca permite exatamente isso que você colocou. A criança, olha, eu já ouvi falar dessa ferramenta, vamos dar uma olhada juntos? Sim, Deixa eu ter claro. essa ferramenta, porque de repente o pai não conhece, e assim, não, ou tudo bem. Não, peraí, vamos lá. Que ferramenta é essa? Vamos dar uma olhada juntos. Então, essa troca, essa participação, ela faz toda a diferença. Então, ela vai abrir a possibilidade de repente, o adulto, né, o pai, a mãe, vai conhecer o primeiro, juntos, e aí vai ajudar a criança a decidir se realmente é uma ferramenta que possa ser útil para a vida dela. Claro. Não, concordo. Paulo, eu até gostaria de voltar aqui um pouco, né? Focar aqui de novo nas crianças, nos jovens neurodivergentes. Eu acredito muito, né, no potencial positivo da união da neurociência com a tecnologia, né, e os benefícios que essa união pode trazer para os pais, para os educadores, para as próprias crianças, jovens neurodivergentes. Qual é o seu maior otimismo, né, em relação às tecnologias, o impacto da inteligência artificial na vida de crianças e jovens neurodivergentes nos próximos anos? Bom, como eu coloquei, o quanto é individualizado, o quanto cada funcionamento é único, a gente fala de uma ferramenta que ela tem uma capacidade muito além de trazer as informações e Claro. de unir essas informações e de adequando isso. Então, penso que ainda essa ferramenta, sem dúvida, dentro de um processo, ela vai contribuir muito, sim, aí para as neurodivergências de modo geral. Claro, e olhando para a rápida, né, para rápida evolução da inteligência artificial, que está se tornando cada vez mais multimodal, né? E o que eu quero dizer com isso? A maneira que a gente se comunica, interage, troca informações, aprende com sistemas de inteligência artificial, tá evoluindo, parece que cada dia que passa, né? Então a gente já vê aqui maneiras diferentes, modalidades diferentes de como a gente interage, como a gente se comunica. Por exemplo, até alguns
poucos meses atrás era muito o texto para o texto, né? A gente digitando um texto e recebendo um texto. Com a rápida evolução principalmente da inteligência artificial generativa, a gente já vê outros tipos de modalidades, né? O texto para imagem, texto para vídeo, vídeo para vídeo, vídeo para imagem. Então, essa multimodalidade é muito importante. Eu acredito que pode ser um benefício muito grande, principalmente para crianças e jovens neurodivergentes, né? Você falou da questão da personalização, da adaptação de conteúdos, do aprendizado, né, interativo, né? Tem crianças que se adaptam melhor com uma leitura ou outras assistindo um vídeo ou escutando um som. Então, eu acredito que essa multimodalidade, as novas ferramentas podem ajudar muito, né, na adaptação, no aprendizado real de crianças neurodivergentes. E até mesmo o feedback. Você acredita também que o feedback, as ferramentas de inteligência artificial podem ajudar também com essa questão do feedback mais adaptativo, né, de entender realmente, essa criança realmente está aprendendo ou não está aprendendo, e os professores usando essas ferramentas para ajustar ainda mais o aprendizado dos alunos? Sim. Como eu pontuei, é tudo, e você também já colocou, que é a inteligência, como que ela é utilizada, é como que você usa essa ferramenta. Penso que, de forma adequada, tem, assim, esse retorno de feedback positivo em relação à aprendizagem. Claro, claro. E quando a gente fala, né, Paula, de tecnologias, e aqui não só a inteligência artificial, mas principalmente essas tecnologias digitais, e aí, de novo, a internet, o celular, as redes sociais, todas essas tecnologias trazem, né, riscos que precisam ser debatidos, alguns dilemas éticos também, desde privacidade de dados, alucinações de inteligência artificial, o poder de influência dessas tecnologias, dos algoritmos. Tem algum risco em especial que você poderia aqui ilustrar para os pais, para os educadores, principalmente quando as crianças começam a usar a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia digital de uma forma muito precoce, sem um auxílio, sem um acompanhamento? Bom, falando da tecnologia de modo geral, falando vamos usar um exemplo que eu tenho muito comum em relação a criança começar a ter acesso a vídeos. Vamos lá, né? Sim, sim. A gente está falando até da neurodivergência. Por isso Uhum. que eu pontuei o quanto que precisa aí, né, a rotina, os objetivos, com o uso de algo em específico. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está falando já de uma neurodivergência, de um cérebro que funciona diferente, o excesso de recebimento de informações, Com certeza. você não vai fazer o uso adequado daquilo, aquilo começa a gerar um prejuízo emocional. Com Aquilo, certeza. uma ansiedade, uma desorganização, uma desregulação. Então, eu acho que esse é um ponto importante. É o que está recebendo, é o que está acessando, é o que está utilizando. Esse excesso desorganiza. Se não tem objetivo, não é um uso ativo, é um uso passivo, isso vai começar a gerar um prejuízo comportamental e emocional. Então, o primeiro ponto é participar do que a criança, o que o adolescente está consumindo de conteúdo, isso é de modo geral. Claro, Isso é de modo claro. geral. E a gente sabe que algumas ferramentas em específico, o que ela vai contribuir, o que de fato ela vai favorecer o desenvolvimento dessa criança. Quando a gente está falando aí, às vezes, tem uma discussão que foi até por conta de uma série que teve Uhum. lá nos Estados Unidos, e aí acabou trazendo também uma discussão de modo geral e teve acho que foi uma psicóloga e ela pontuou, trouxe algumas colocações. O que está aprendendo? Eu não sei se foi uma psicóloga, acho que foi a juíza. Teve uma discussão bem interessante que, assim, a adolescente assistiu 300 vídeos, mas eram vídeos de uma receita. Mas quantas receitas ela fez? Nenhuma.
Então, ela está aprendendo a ver vídeos ou ela está aprendendo a fazer? Eu achei, assim, fantástico essa percepção. E é uma reflexão muito importante, né? Porque tem toda a questão da dopamina, as, as, as próprias empresas, né, de rede social, brigando ali, né, aquela guerra pela atenção e da retenção dos usuários. É muito importante esse exemplo que você trouxe, porque é uma reflexão, né? As crianças, os jovens, os adultos, em geral, estão expostos a muito conteúdo, a muita informação. Uhum. E a gente precisa refletir, questionar realmente o que estamos extraindo, o que estamos Exato. aprendendo dessa quantidade de informação. E aí, quando eu falo da inteligência artificial, ela é um assistente, um tutor, que está aí disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, com todo tipo de conteúdo e informação disponível. Então, eu falo muito, eu gosto muito de falar sobre eu sou um defensor do letramento em inteligência artificial. Porque o letramento em inteligência artificial vai muito além, né, de simplesmente você ensinar uma ferramenta de inteligência artificial. É, é ir além ali na conscientização, na educação, do questionamento por que eu estou usando essa ferramenta, qual o propósito eu quero atingir com essa ferramenta e, principalmente, saber interpretar, aplicar aquela informação, ter o pensamento crítico, né? Então, esse exemplo que você trouxe é muito, muito bacana. E Paulo, a gente está chegando aqui no final desse bate-papo que passou tão rápido. E tem muita gente, pais, educadores, professores, profissionais, que se preocupam, né, que têm medo, de uma certa forma, da inteligência artificial, de uma certa forma, substituir profissionais no trabalho, ou até mesmo quando a gente olha para as crianças, como a gente falou aqui ao longo dessa conversa, de impactar o pensamento crítico, a criatividade das crianças. Na sua visão, Paula, o que nos torna verdadeiramente humanos e que uma inteligência artificial dificilmente conseguirá replicar? Bom, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de uma percepção bem apurada, a nossa capacidade de sentir as nossas emoções. Então a IA vem mesmo para somar a partir do momento que nós compreendermos que é como você colocou, uma assistente. Quando a Uhum. gente tem essa forma ativa, como a gente pode utilizá-la a favor com os nossos objetivos. E aí isso vai funcionar de uma forma muito melhor. Então, não olhar como uma substituir, né? Mas sim como uma ferramenta, até para que o próprio ser humano ele supere algumas expectativas, porque é uma ferramenta que pode construir, pode levar além, né, uma construção, porque aí, né, acaba sendo uma assistente para essa construção. E complementar, né? Eu Exato. acredito que essa é a palavra, é a complementação de alguns buracos ali, de algumas habilidades que você pode complementar, mas não substituir com as Exato. ferramentas. E eu gosto muito do que você falou, o ser humano pode sentir, né, através ali de um olhar, de um sorriso, de um toque, que é coisa que a inteligência artificial pode replicar, pode até simular uma emoção, mas não realmente não consegue sentir como nós, seres humanos, podemos sentir, né? Exato. Então, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito o seu conhecimento, a sua experiência, a sua vivência e, de novo, por ter aceitado aqui o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, pela oportunidade de estar participando hoje desse bate-papo, dessa conversa. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Até mais. Até.